a cruz. E por isso que há séculos atrás eu escrevi um livro que não tem mais, que foi esgotado, eu não reeditei, As 6 Horas que Mudaram a Humanidade, que é justamente falando de tudo que a cruz é para nós. Mas hoje tem tudo a ver com o que está acontecendo nessa casa. Você está vendo, a igreja não está bonita, está em reforma. Mas antes de ficar bonito, tem que ficar feio, né? A reforma é assim. Então, lá, e eu que gosto de tudo muito arrumadinho, aí eu entrei, vi toda aquelas coisas, toda coberta com saco, ali, aqui. Aí eu só fico, mas daqui a pouco fica bonito. Daqui a pouco fica bonito. Eu, assim, colérico, ele gosta de desafio, gosta de coisa tudo arrumado, mas não tem paciência para o andamento da obra. Se a gente pudesse, assim, Maria estar nos Estados Unidos, que tudo é assim, porque é todo um outro sistema, né? Tudo é muito rápido. Mas estamos conseguindo, e eu quero dizer para você que a palavra tem a ver com o que está acontecendo. Quando a gente quer algo bonito, como eu acabei de falar, a gente precisa reformar. E foi isso que um rei de Israel ele fez. E isso fala muito, porque quando a gente olha para a nossa casa, e aqui a igreja ela vai fazer, daqui a pouquinho, 2 décadas. E 2 décadas, muita coisa estraga. E a nossa casa, se a gente não cuida, é o encanamento. A gente morou, sempre morando ali na região, na mesma região que a gente mora hoje, mas nós moramos num apartamento que eu amava a vista daquele apartamento. Foi o primeiro apartamento que eu morei aqui na Ilha do Governador. Mas ele tinha um problema, era um prédio muito velho, tinha um encanamento muito assim, danificado, e era aluguel, e a gente não podia fazer, o dono não queria que fizesse a reforma, que iria beneficiar a gente e ele, né? Mas ele não queria, e a gente tomava banho a conta-gota. Meu Deus, que sofrimento! Eu falava, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Então, se você não cuidar, é a parte hidráulica, é a parte elétrica, é a pintura, é também todas as coisas que vão ficando velhas, né? Ai, puxa, não se usa mais isso e fica feio. Eu lembro que o chão da cozinha me agredia. Era aquele de 1900 e nada. Era aqueles desenhos fortes. E o pior, o azulejo era também, não sei como que gostava de tanta estampa, né? Era o azulejo, era o piso, aquilo tudo me agredia diariamente. Mas Deus, Ele é incrível. Nós estamos na ceia dia de... Então, há 2000 anos atrás, o Senhor, Ele mandou Jesus. Ele enviou aquele que seria o Cordeiro, e que foi o Cordeiro. Aquele que viria não só para te salvar, mas ele veio porque você é salvo, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você continua estragado. Então, ele veio para te restaurar, porque não dá para ficar salvo e estragado. E você é a casa espiritual. Ele olha para você e fala, está com problema. Está com problema na mente, está com problema nas emoções, está com problema no coração. Eu preciso restaurar. Ele é o grande restaurador. Não é à toa que ele veio com uma profissão. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O carpinteiro, na época de Jesus, ele lidava não só com madeira, mas com pedra também. Então, era tanto fazer coisas novas, como também lidar com o reparo de muitas coisas. E eu imagino as peças feitas por Jesus, e no que se tratava de madeira, se tratava de pedra, era a construção. Mas eu imagino a beleza. Então, Jesus ele veio para te consertar, ele veio para te embelezar. Essa é a boa notícia. Ele é o grande arquiteto, ele continua sendo o carpinteiro da sua casa espiritual, que somos nós. Você é a casa espiritual. Levanta a tua mão e diz, eu sou casa espiritual. Agora, se você é casa espiritual, você tem que pedir para ele te consertar. Não fica olhando, não olha para a direita. Geralmente a gente fala, olha para a direita, olha para a esquerda. Não olha para a direita. Sabe por quê? Porque a direita tem uma casa estragada. Não olha para a esquerda, porque a esquerda tem outra casa estragada. Não olha para frente,
para mim, porque tem uma casa estragada. Não olha para trás, porque tem uma casa estragada. Olha para você, porque você tem que sair daqui hoje com um objetivo. Eu quero ser restaurado por Deus. Eu quero ser restaurado. Esse é o objetivo dele. E é dia de ceia, é dia de lembrar que ele veio para isso. O trabalho de Jesus em nós não acabou. Ele começou com a salvação, mas ele tem muito para te dar. Por isso que a proposta de Jesus é vida e vida em abundância. Ele não veio com a proposta de você levar a vida empurrando com a barriga. Ele não veio com uma proposta, com um plano baixo. Não, a régua de Jesus é o céu. Então o padrão é do céu. A qualidade sobre a tua vida, estou falando de você, querido. O padrão de Cristo sobre a tua vida é celestial. A qualidade, você tem que ter o selo de aprovação do céu. Sabe quando você vai com uma medicação, você se sente seguro, às vezes? Quando você diz que é aprovado pela Anvisa. Agora eu estou falando que você tem que ser aprovado pelo céu, validado pelo céu. E parece que as pessoas se preocupam um pouco com esse assunto. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 22. E Jesus, antes de ler esse texto, eu queria dizer que Jesus, ele nos deu um grande exemplo para falar sobre o quanto ele quer restaurar a nossa vida. Ele falou, quando ele escolheu os 12 discípulos, ele não escolheu os melhores. Ele escolheu aqueles que tinham chamado como você. Ele escolheu pessoas que ele mesmo já tinha determinado e que ele tinha um plano e um plano perfeito. Mas do jeito que eles chegaram até Jesus, era um pior que o outro. Era Mateus. Você acha que a mente de Mateus desligou assim automaticamente da corrupção? É claro que ele mudou a vida, mas ele tinha que agora aprender a agir, a reagir de outra forma. Você pensa que Simão Zelote, não Pedro, o Simão, o Zelote, que Zelote era aquele que brigava, era aquele que matava. Você acha que do dia para a noite ele já passava um romano na frente dele? Eu amo tanto esse romano, que romano abençoado. Eu te abençoo. Eu consigo ver com os olhos da minha imaginação, Simão assim apertando os olhos e vai cair um raio do céu, vai morrer tostado. Eu me converti, eu não posso matar com a faca, mas eu posso pedir para Deus, mata esse romano, Senhor. Isso não é transformação, mas ele podia conviver com isso. É esse tipo de coisa que a gente não pode conviver. Então ele chamou discípulos estragados para ele consertar. Ele deu o exemplo dele, não só como carpinteiro, mas ele deu uma imagem, o oleiro. O oleiro, ele pegou o vaso, estragou na mão dele e ele jogou fora. Não, ele realmente, ele quebrou, mas ele continuou usando aquele barro. Era o mesmo barro. Ele usou e falou assim, olha, eu quero dar o formato que eu tenho no meu coração, na minha mente, eu vou dar o formato. Depois ele usou outra mensagem para nós. Ele falou que ele tem para nós vinho novo. Quem quer vinho novo? Não, você não está querendo. Vou repetir a pergunta. Quem quer vinho novo? Vinho novo é o Espírito Santo de Deus em você. É a novidade de vida em você. É a unção de Deus na sua vida. Então ele veio dar uma notícia. Eu vim para trazer vinho novo. Mas o vinho novo tem que estar em odre velho. É isso que ele falou? Não, ele falou o vinho novo tem que estar em odre novo. Quer dizer que ele ia descartar todos os odres? Não. A palavra em grego para este novo que está escrito sobre odre novo é restauração, reparação, reciclagem, renovação. É isso que ele quer para você. Ele quer reciclar você, renovar você, restaurar você. Nós estamos às portas de um avivamento.
As portas de um avivamento, você vê muito engano, você vê muita coisa ruim acontecendo, e aí você deixa de crer num avivamento. Mas teve o rei que eu pedi para você abrir, um rei muito amado em Israel, um dos reis avivalistas. Então Josias, em 2 Reis capítulo 22, ele era um rei segundo o coração de Deus. Ele assumiu o poder, ele teve vários traumas na vida dele. Ninguém merece ter uma avó assassina. A avó dele era assassina, ele só escapou porque ele foi escondido. Mas o que este menino, ele tinha um chamado. Então não adianta os planos do diabo contra você. Você tem um chamado, Deus te guarda, Deus te esconde, Deus te protege. Foi isso que ele fez com o rei Josias. Quando o rei Josias nasceu, a Thalia falou: esse vai ser o sucessor, eu vou matar. A Thalia é Satanás. Esse é um herdeiro de Deus. Fala: eu sou herdeiro de Deus. Esse é um herdeiro de Deus, eu vou matar. Tem várias formas de matar, não é só fisicamente. As piores formas de matar são justamente, ele pode te matar espiritualmente, ele pode te matar emocionalmente, ele pode matar os teus sonhos. Então ele olhou para o rei Josias e falou: vou matar. Mas o rei Josias era uma casa espiritual como é você, com um chamado para avivamento como é o seu chamado. E o rei Josias nasceu numa geração muito difícil, a começar, como eu disse, os problemas familiares que ele tinha. Uma família totalmente descontrolada, disfuncional, mas Deus tinha um chamado para Josias, Deus tem um chamado para a sua vida. E então, quando Deus escondeu, Josias subiu ao poder. Veja com quantos anos ele subiu, no versículo 1 de 2 Reis, capítulo 22. Quantos anos Josias tinha quando ele subiu ao poder? 8 aninhos. Olha para uma criança de 8 anos. Sabe, quando Deus, quando as pessoas, elas chegam e Deus, você se converte, aí você acha que você já está assim, sabe, você já é a pessoa madura, mega madura. Aí Deus te coloca no ministério. Deus, sim, Ele te coloca, mas você é uma criança espiritual, assim como Josias. Tinha uma caminhada para ele amadurecer. Ele foi amadurecendo. Quando chegou no 18º, agora eu estou no versículo 3. Leia comigo no versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor. Agora é o mais importante para você ler. Para que Josias foi levantado? Olha o que está escrito: para reparar os estragos da casa de Deus. Era a casa de Deus, mas tinha estragos. Você é a casa de Deus, mas você tem estragos. Mas e aí? Eu tenho estragos, eu tenho avarias, eu tenho problemas que eu vivi na infância, que eu vivi na adolescência, que eu vivi num casamento, que eu vivi na vida adulta, que eu vivo na minha vida profissional, que eu vivo nos meus relacionamentos. Nós temos avarias, mas o problema é você reconhecer que você tem. Você precisa reconhecer: eu preciso ser restaurado, porque Deus tem um plano para a minha vida e não é pequena coisa não. Você é o avivalista de Deus. Eu não sei se você entende. Tem um pastor que eu ouvi semana passada, num podcast. Gente, tem gente que eu ouço, eu paro de ouvir depois de 1 segundo. Ele falando, mas esse eu falei: não, vou até o fim para ver o tamanho da besteira. Porque ele começou já com a declaração dele dizendo: muitas pessoas falam do grande avivamento, mas não vai ter o grande avivamento. Eu falei: claro, você está todo estragado, meu filho, e você não quer ser reparado, você não lê a Bíblia. Cadê o que você fez com Joel, capítulo 2? O que você fez com Ageu, que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Sabe, o que você fez com tudo que Jesus falou sobre esta última geração, que essa é a geração que Ele vai dar até
sabe, a primeira geração vai falar, mas como é que os trabalhadores da última hora têm a mesma unção, a mesma recompensa que eu, que sou o trabalhador da primeira hora? É como que ele estava dizendo que Abraão vai dizer, mas peraí, como é que a Naira, ela tem o mesmo galardão que eu tenho? Olha só tudo que eu vivi, olha tudo que eu era amigo de Deus, eu vi Deus, eu obedeci Deus, as últimas consequências, eu andava em rumo à terra prometida, como Deus mandou, e ela não, ela pega um avião, tem ar-condicionado no avião, eu não, eu andava no sol, era como que só que Jesus, eu já falei isso várias vezes para vocês, só que Jesus, eu creio que Jesus vai falar assim, mas você não enfrentou a atmosfera do anticristo como eles estão enfrentando a última geração. Você está enfrentando as coisas que nunca a sua mente, e 10 anos atrás, você poderia conceber. Não dá para imaginar o que a gente está vivendo hoje. Mas sabe, qual é o propósito dentro de todas essas calamidades, dentro de todas essas deformidades da sociedade? O propósito, dentro da deformidade das pessoas que te ferem, sabe qual é o propósito? Te deixar uma casa inutilizada, uma casa com maior potencial, porque quando você vê uma casa reformada, o valor aumenta, ela se torna funcional, ela se torna motivo de outros dizerem, como era assim e agora ficou desse jeito. Eu vou contar algo que acabou de acontecer lá em casa. Nós temos um cantinho que primeiro não era nada, depois se tornou o quarto do Tiago, e depois o Tiago, que agora como piloto, ele teve que mudar para o norte, e ele falou assim, mãe, você fica derretendo, porque tudo eu gravo, você que me acompanha no YouTube, tudo eu gravo na sala, eu não posso ligar o ar-condicionado, porque ele é muito barulhento, o ar-condicionado da sala. Uma vez eu liguei, e olha, seguidor é uma bênção, mas também é uma bênção, e aí eu ali derretendo, calor de mais de 40 graus, eu liguei o ar-condicionado. Aí as bênçãos ali dizendo, que barulho horrível. Amém, Jesus. Vou desligar. E por 2 anos, eu pingo horrores. Eu não sou de suar, mas eu pingo assim. E eu fico esgotada, eu tenho pressão baixa. Eu fico arrasada depois que eu gravo os vídeos. E eu falei, Jonas, eu cheguei no meu limite. E aí o nosso filho falou assim, mãe, por que você não faz o seu estúdio lá onde era o meu quarto? E ali vai ficar um lugar, tem um ar-condicionado silencioso. Mas eu não conseguia imaginar. Aquele lugar não tinha como eu entrar ali. Era tudo tão apertadinho, eu não conseguia. Só que, quando você tem uma arquiteta amiga nossa, ela fez assim, por amizade. Aí ela desenhou. Quando ela desenhou, eu falei, o quê? Esse cantinho pode ficar isso aqui? Não, eu não acredito. Então, quando concluiu, gente, agora eu não vou mais passar calor. Quando concluiu, gente, se você entrar, você vai falar, não acredito que era o cafofo do Tiago. Eu não acredito que esse era aquele quartinho entulhado. Como ficou bonito, agora é funcional. Agora se fosse a casa toda, aumentaria um valor no mercado. E Deus está falando, sabe qual é o valor que eu quero que aumente? Cada as pessoas olhem para você, elas falem, Cristo está na tua vida. Esse é o valor que você tem. Você tem que ser rico em Deus. Aí as pessoas falam, acabou de ser reformado, acabou de ser restaurado. Olha que coisa linda. Mas a gente tem, aqui está falando, e ele ficou tão desesperado, Josias, quando ele viu, porque ele continua no versículo 6, ele continua falando, ele não se conforma com os estragos. E está escrito aqui, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, que comprem madeira, pedras lavradas, para reparar os estragos da casa de Deus. E aí, Josias começou por ele mesmo. Ele não ficou olhando para o outro, não.
Ele olhou para ele mesmo e falou, gente, aí quando começaram a mexer, acharam. Você sabe que quando você permite o Espírito Santo reformar a tua vida, você vai achar, sabe, aquilo que já estava soterrado na tua vida, a alegria, a paz, sabe, você vai achar coisas lindas na sua vida. Você nasceu para ser manso, não desequilibrado. Aí você vai achar mansidão que estava enterrada, você vai achar bondade, você vai achar amor, você vai achar perdão, você vai achar tanta riqueza que estava entre as ruínas, que você vai ficar rico em Deus. Você quer ser rico em Deus? Eu digo hoje, não é pregação para olhar para a direita nem olhar para a esquerda. É pregação para olhar para si mesmo. Cada um de nós, ceia é para examinar o coração, não o dos outros, o nosso. Cada um olhe por si. Eu, antes de entregar a palavra, eu olhei para o meu. Então você olhe para o seu coração e fale, Deus, eu preciso de uma super reforma. Mas aí Josias, ele acharam, não foi Josias que achou, mas acharam no meio de tanta ruína, de tanto estrago, a palavra de Deus. E aí falaram, achamos, Josias, achamos a palavra de Deus. Achou? Então eu quero ouvir a palavra de Deus. E Josias começou a ouvir a palavra de Deus. E quando ele começou a ouvir a palavra de Deus, caiu um arrependimento. Ele não pensou, o povo precisa se arrepender. Começou por ele. Ele rasgou a roupa dele. Ele fez uma oração de arrependimento. Ele se prostrou em arrependimento. Ele chorou por ele mesmo. Depois ele levou a nação. Mas primeiro foi por ele mesmo. E sabe o que aconteceu? Esse foi um dos reis mais amados de Israel, não porque ele fosse perfeito, mas porque Deus estava nele. Esse foi um dos reis mais conhecidos por grande avivamento na nação. Não teve uma Páscoa como a do rei Josias, depois teve o rei Ezequias, mas o rei Josias marcou a história. A nação, quando ele morreu, não se conformava com a morte de Josias, porque ele deixou uma marca. Quando você for para Cristo, você vai deixar uma marca nas pessoas. Eu estava conversando, eu não sou de chorar, mas ontem eu estava falando com o Jonas e veio um assunto, aí eu comecei a falar da minha irmã, e eu comecei a falar e falar, tantas vezes eu falo, mas dessa vez, sabe, aí o Jonas percebeu, aí a voz começou a ficar embargada, o olho começou a ficar todo marejado, e aí ele falou, bateu a saudade, não é? Bateu a saudade. Mas ela deixou a marca dela. Ela deixou a marca dela na minha vida. Ela amava Israel com todas as forças dela. E ela me ensinou a amar Israel. Ela deixou uma marca de missões. Minha irmã amava missões. Quando eu nem entendia o que era missões, ela falava, Naira, você nasceu para missões. Eu nasci para missões. Ela deixou a marca de paixão de missões no meu coração. Ela deixou uma marca. Você precisa deixar uma marca nos teus filhos. Você precisa deixar uma marca aqui na igreja. Você precisa deixar uma marca por onde você andar. E sabe qual é a marca? A marca de Cristo. Que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Mas, sabe, outro grande homem. Josias foi um grande homem? Sim. Mas um grande homem, eu gostaria que você abrisse no Salmo 119. Salmo 139. Desculpa, Salmo 139. Salmo 139 foi Davi que escreveu. E eu não escondo o quanto eu admiro Davi. E no Salmo 139, no versículo 23, olha que oração, que humildade. E como ele reconhecia que ele tinha avarias dentro dele. Ele disse, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele não está falando, conhece o coração do fulano, da ciclana. Ele falou, não, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que palavra! Será que você pode fazer essa oração como Davi? Põe a mão no coração e vamos repetir. Eu falo e você repete. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos. E agora? E agora? Você está pedindo, ele está fazendo. O que ele está encontrando nos teus pensamentos?
O que ele está encontrando no teu coração? Mas vamos continuar. E ele diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Ele não está falando, eu sou maravilhoso, eu sou poderoso. Não, eu sei que tem erros, Deus. Mas vê aonde que eles estão, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor. Eu não quero perder a eternidade. Eu não quero perder a eternidade. Eu não quero perder a salvação. Eu quero que o Senhor sonde o meu coração, a minha mente, todos os dias. Mas Ele vai encontrar coisa feia, vai encontrar em todos nós. Mas Ele é aquele que... Ele não desiste da obra dele. Você é a obra de Deus. Ele não desiste dessa casa espiritual que é você, que sou eu. Ele não desiste da gente até que fique completa. E a gente já vai ver quando é que ela vai ficar completa. Mas existem avarias que são internas. Por exemplo, tem casa que você passa e você não sabe como é que ela está dentro. A fachada está legal, mas quando você entra, está desse jeito. É goteira, é problema na hidráulica, na elétrica, é em todos os lugares. Problemas internos, que é o que você pediu para Jesus reparar agora. Tem os problemas internos no pensamento, no seu coração, o que vai te levar a avarias externas. Porque as avarias externas todo mundo enxerga. As internas só você. Mas as externas todo mundo enxerga. Quais são as avarias externas? É a tua forma de agir e reagir. Estas são avarias externas. Aí você vai ter problema de relacionamento. Aí você vai ter problema de toda espécie. Aí você lê que o sol não pode se pôr sobre a sua ira, mas você dorme irado, acorda mais irado ainda, e vai dormir um pouquinho mais irado. Não, a palavra não é para mim, eu tenho razão de estar irado. E aí, essa sua ira, ela vai refletir em tudo. Você responde mal, você grita, então são avarias externas. Você tem avarias internas que se refletem na sua vida diária. Mas eu quero dizer para você, quando é que essa obra vai acabar? Sabe quando? Está escrito em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Vamos ler todo mundo junto? Estou plenamente certo. Ele não tem sombra de dúvida, Paulo. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando é que vai acabar a obra em você? Bom, a do púlpito daqui a pouco. Mas quando é que a obra em mim e a obra em você, ela vai acabar? Só quando Jesus voltar. Nós vamos ter que ser reparados, restaurados. Sabe por quê? Porque a gente ainda convive com uma natureza carnal, todos nós. Por isso que na ceia, você precisa examinar o teu coração, para sentar na mesa com o Senhor, porque nós pecamos diariamente. O que você não pode é pecar repetidamente a mesma coisa. Mas você erra, quando você vê, você já pensou, quando você vê, você já falou, mas aí eu quero consertar, eu não quero mais pensar dessa forma. Mas você vai ter um outro erro ali, vai ter um outro erro a colar. Não o mesmo, não repita os seus erros, mas você vai ter outros erros. Tem dia que você levanta um limão, e aí, coitado de quem está do teu lado, e você está pecando, porque ninguém tem a ver, sabe, com o teu emburramento, ninguém tem a ver, sabe, com você ser um limão. Tem gente que dá até medo de você passar perto, né? Parece que vai até, que vai rosnar, mas eu digo para você, o que o Senhor coloque uma mordaça na tua boca, e que você aprenda a engolir, sabe, e que você vai ver que isso vai fazer mal também, engolir. Então, o que é melhor? Vomitar na presença de Deus e dizer, eu não vou conviver com a ira, eu não vou conviver com a angústia, eu não vou conviver com a mentira, eu não vou conviver com a reclamação. Essa eu quero que você repita. Gente, como tem gente que reclama, Jesus amado, isso é um hábito. Aí eu pus até nos meus stories, porque ontem eu estava lendo, eu acho que foi a Forbes, quando eu vi aquela chamada de que eles deram um nome para quem é
cronicamente, uma pessoa que reclama cronicamente. Agora não lembro, mas eu coloquei, deve estar lá ainda nos meus stories, mas eu baixei lá para eu ler com mais calma, porque era um artigo comprido. Mas eu quero te dizer que agora você vai levantar a tua mão e você vai fazer um compromisso com você mesmo. Eu quero parar de reclamar. Não pense em quem reclama do teu lado. Você vai parar de reclamar. Gente, reclamar é um hábito terrível. É uma avaria na tua vida. Você está estragado. A rotação do céu é gratidão. A rotação do céu é você ser uma pessoa agradável. Mas aquele que reclama, repete e repete a mesma reclamação. Eu lembro que nas palestras do Dr. Augusto Cury, ele sempre fala, se você repete a mesma coisa 2 vezes, você é uma pessoa chata. Se você repete 3 vezes, você é uma pessoa muito chata. Se você repete 4 vezes, é porque você é insuportável. Então, meu querido, vamos lá, vamos mudar. Casa restaurada, para receber o Espírito Santo de Deus. Jesus veio para ser o teu restaurador. Ele veio para ser o teu reparador. Ele é um reparador de caminho. Ele é o reparador de odre estragado e velho. Ele é o reparador de vaso de barro quebrado. Ele é o reparador. Nós precisamos, ele pegou um Pedro. Ele pegou um Paulo. Você sabe, não preciso nem falar quem era Pedro e quem era Paulo. Eram muito estragados antes de Jesus, mas eles eram apaixonados por Jesus, e os dois aceitaram essa obra de restauração na vida deles. E sabe a obra de restauração? Eu não disse que eu não reconheço o quartinho, que agora eu não passo mais calor? Então, eu não reconheço mais, eu entro, eu falo, meu Deus, isso é o paraíso. Eu não reconheço. O Senhor quer que as pessoas passem perto de você e falem, você está irreconhecível. O que aconteceu contigo? Eu não estou entendendo. Você reclamava, agora você sorri. Você reclamava, agora você elogia. Você era amargo, agora você perdoa. Agora você é uma pessoa agradável. Eu vejo que realmente estar na presença de Deus transforma. Sabe por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque você não muda. Aí ela não se inspira em vir. Para que eu vou? Continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Ele é o mesmo, ela é a mesma aqui em casa. Mas eu quero dizer para você que eu não posso deixar de ler Apocalipse. Apocalipse é o último versículo que você vai ler comigo. Apocalipse capítulo 21. Porque o grande restaurador, o grande reparador de obras, de casas espirituais, que somos nós, ele deixou uma mensagem para a gente em Apocalipse 21. Eu não sei se você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo e o que está para acontecer. Com o mundo, não ponha esperança. Eu creio sim que 2025 vai ser um ano de muita unção. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui na unidade em Cristo. Deus prometeu para nós uma frutificação extraordinária. Deus prometeu e nós já estamos vendo uma restituição extraordinária. Deus está fazendo coisas que nós não imaginávamos. Deus está trazendo pessoas que nós não imaginávamos. Eu sei, mas o mundo vai ficar pior. Mas você é a esperança para muitas pessoas. Quando eles olharem para você, uma casa totalmente restaurada, eles vão perguntar para você o que aconteceu com você, como eles podem fazer, como que você que estava deprimido, agora você sorri, como que você era ansioso, agora você tem paz, como que você que era uma pessoa perturbada, agora você é uma pessoa que dá conselhos, você não é mais uma pessoa perturbada, você consegue discernir, você tem sabedoria, porque ele deixou uma mensagem para a gente. Ele deixou a mensagem que quando a gente reconhece que precisamos de reforma, permitimos que o grande arquiteto reforme a nossa vida, ele diz para você, então você vai viver tudo novo. Apocalipse 21, versículo 5, está escrito, e eu gostaria que você ficasse em pé para ler. Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono. Agora,
Você fecha os seus olhos. Você fala, mas você pediu para ler, mas está com o olho fechado? Só um minuto. Não leia de uma vez. Fecha os seus olhos e olha para o trono de Deus. A gente lê muito rápido a Bíblia. Parou aí. Aquele que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono está falando todo o tempo. Todo o tempo. Eu estou na eternidade. Aqui na eternidade é atemporal. Mas o meu tempo é para você. Eu invisto em você. Eu amo você. Eu estou assentado no trono, mas eu estou envolvido com você. Eu estou assentado no trono, mas eu me importo com a sua vida. Eu estou assentado no trono, mas aqui na minha mão tem um plano que o Satanás queria, como Josias, matar. Mas eu rasguei esse plano. E por isso você está aqui hoje na igreja. Aquele que está sentado no trono diz, e o Cordeiro, eles dizem, por amor a você, o céu se movimentou. O Pai ficou no céu, o Filho veio para a terra para ser o carpinteiro de homens. Para ser aquele que ia trazer não só salvação para casas que já tinham sido condenadas à demolição. Você já tinha sido condenado à demolição, mas ele interrompeu e disse, não, eu cheguei para salvar essa construção, eu cheguei para restaurar e para chamar meus filhos de casa espiritual, uma casa que eu encho com a minha própria presença, uma casa que eu enriqueço com os dons, uma casa que eu torno bela pela minha presença e pelo fruto do Espírito. Esse é você. Você não é pouca coisa. Você é aquele que Deus investe tempo. E aqui ele diz, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Eu vou repetir. Eis que faço nova todas as coisas. Ele hoje quer fazer nova a tua família, nova a unção que está sobre você, novo, um novo chamado, te chamando de novo. Chamado é o mesmo, mas ele está te chamando de novo. Ele está fazendo algo novo em você, algo novo na sua mente, algo novo no seu coração. Não dá para reconhecer Paulo, claro, ele viveu algo novo. Não dá para reconhecer Pedro, claro, ele viveu algo novo. Você vai viver esse algo novo. E a palavra novo aqui no grego é kainos. Quando ele diz novo, aqui ele não está falando novo a partir do nada. Eu faço, eu reciclo, eu restauro, eu reparo. Eis que eu faço algo novo em cima de uma restauração, em cima de uma renovação. Vocês já me ouviram falar, mas eu repito. Muitas pessoas acham que salvação é o maior milagre. Sim, é o maior milagre. Mas eu considero um milagre depois da salvação o maior milagre. Não é cura de cego, de paralítico, isso faz parte. Deus é extraordinário. Sinais, prodígios e maravilhas são corriqueiros para Ele, para a gente que é extraordinário. Então eu não digo que milagres é extraordinário. Para Deus não é comum. Sabe o que é extraordinário para Ele? A tua restauração. Esse é o maior milagre. Pedro podia dizer, eu quero ser uma obra embargada. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu sempre digo para Deus, eu não estou bem do jeito que eu estou. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te amar mais. Eu quero ter mais intimidade contigo. Hoje mesmo eu estava pedindo meu momento de oração. Me fala mais dos teus segredos. Me leva mais profundo. Me ensina o que o Senhor ainda não me ensinou na palavra. Desvenda os meus olhos. Abre os olhos do meu entendimento. Eu quero mais para esse ano. Eu quero mais para o ano que vem. Eu quero mais de Deus. Eu sou insaciável. Você é insaciável. E ele diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, e escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo
tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deixa agora a sua Bíblia no banco. Agora é o teu momento, é ceia. É o teu momento, você vai ouvir agora a adoração. Sabe o que Josias fez? Ele restaurou a adoração na casa de Deus. Porque quando ele restaurou a casa, ele eliminou tudo que era ruim, tudo que era contaminado. E daquela casa levantou a adoração pura, a adoração perfeita. Deus tem restaurado esse altar. Essa restauração física, eu digo que é a restauração espiritual desse altar. Deus restaura todas as coisas. Deus restaurou a unidade em Cristo. Você é um milagre dentro da unidade em Cristo, e Ele quer restaurar a tua vida. Então levanta a tua mão e começa a adorar. Se apresenta como casa espiritual e diga: começa por mim a obra, Senhor. Começa por mim. Sonda minha mente, sonda o meu coração. Eu quero ser enriquecido por Ti. Eu quero ser restaurado por Ti. Eu quero ser reparado por Ti. Eu quero ser irreconhecível. Tudo já está feito na Tua mente. Executa, Senhor, na nossa vida. Executa o Teu plano. Queremos essa nova unção. Para isso precisamos ser esse vaso restaurado. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa vida. Se você quer fazer uma nova aliança com Deus, de ser diariamente restaurado por Ele, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. A minha já está levantada. Eu quero ser restaurada. Eu não quero ficar para trás. Eu quero andar junto com Jesus, passo a passo, do lado dele. Eu não quero ficar para trás. Nós estamos vivendo um momento profético muito forte para você ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Seja restaurado, seja reparado em nome de Jesus. Noite de ceia, dia de ceia, é dia de milagre. Faz o teu milagre nessas casas espirituais. Casas espirituais que levantam agora uma adoração a Ti. Adora o Senhor. Grita, diga o quanto você ama. Adora, você é casa espiritual de Deus. Que o Senhor agora receba a adoração, receba o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.